Rádio Cidadão. Você já pode também participar, porque o tema agora vai ser, nós vamos trazer aí alguns informes também no decorrer da entrevista com Thaís Pessoa, mas nós vamos abordar esse assunto aí sobre o Setembro Amarelo, né, a prevenção dessa depressão, suicídio, e aí, meu amigo, são coisas que você deve acompanhar para que você possa, de repente, se você conhecer alguém que está sofrendo, você passar essas informações que Thaís vai passar para a gente agora. Mais uma vez, Thaís Pessoa, que na abertura do programa nós não estávamos com a página do Facebook ligada, agora já está ligado normal. E Thaís dá o seu bom dia, Thaís Pessoa. Eu já vou deixando aí a primeira pergunta, e depois da primeira pergunta, o Luiz Calas Boas já faz aquela também que ele fez no início das suas considerações aqui, né, no início do programa. Bom dia mais uma vez, Thaís Pessoa. Afinal, Thaís Pessoa, é Thaís Pessoa mesmo? Thaís, afinal, o que danado é depressão? Bom dia, Thaís. Bom dia, Francisco Silva. Bom dia, Luiz Calas Boas. Bom dia, Wilson Sombra. É importante falar sobre a campanha Setembro Amarelo. A logo da campanha ela fala: é preciso informar para prevenir. E o que vocês estão fazendo é isso, informando a sociedade, fazendo com que a sociedade se conscientize dessa campanha, enquanto é importante falar sobre isso. Porque os números, os índices de pessoas que não somente tentam, mas que elas conseguem efetivamente interromper a sua vida é altíssimo. E informar a sociedade é prevenir o suicídio. Já respondendo a sua pergunta, Luiz, a respeito, Francisco, a respeito do que é depressão, né? E a depressão ela está sim relacionada aos casos também de suicídio. A depressão nada mais é que é uma síndrome, né? Existe um quadro de sintomas. É necessário você apresentar no mínimo esses 10 sintomas durante 15 dias aproximados, 2 semanas em diante. Você ter o humor deprimido, o pensamento recorrente de morte, pensar sobre morte, ter essa ideação suicida, a diminuição das atividades que você antigamente costumava fazer, que tinha prazer, hoje você perde esse interesse de fazer. Insônia, né? Você tem um quadro recorrente de insônia, você ter, além da perda do interesse, né, a dificuldade para dormir. Existem outros casos que as pessoas dormem demais, né? Então, assim, você apresentar esses sintomas durante um prazo de 2 semanas, né, ter esse isolamento, você não querer interagir com as outras pessoas, são sinais que você tem que estar em alerta e verificar se essa pessoa realmente está apresentando um quadro de depressão. E sobre aquela que eu fiz no começo, né? Antes e depois, após pandemia, se aumentou, diminuiu, se estabilizou os casos. Como eu tinha dito anteriormente, o isolamento social, essa quarentena, ela veio para mostrar a fragilidade do ser humano. Veio para mostrar o quanto somos frágeis, veio para mostrar nossas vulnerabilidades. Então, o fato de estar em isolamento social causou, sim, muito prejuízo cognitivo, prejuízos sociais, financeiros, e existem outros motivos também que ocasionam essa depressão, né, e, consequentemente, leva a pessoa a interromper a sua vida. Então, assim, o que ficou depois dessa pós-pandemia foi justamente isso, os níveis altíssimos ainda de depressão, os pensamentos ainda em ideação suicida, porque com a pós-pandemia houve muitas empresas fechando, o índice de desemprego aumentou, casamentos foram interrompidos, então existem vários fatores estressores que fez com que muitas pessoas desenvolvessem esse quadro de depressão. Belezinha, olha, eu fiz uma pergunta, eu fiz alguns questionamentos aqui, você ouvinte de casa, é o seguinte, eu fiz qual a intimidade do sentimento do ser humano, como o ser humano se comportará? Intimidade? Como assim? Qual a intimidade do sentimento do ser humano?
sentimento da psicologia, na mente do ser humano. Qual o sentimento do ser humano Sim. para com o outro? Sim, para com o outro, a intimidade deles, o sentimento, sentimental. Certo. Em relação a... É isso, é você ter empatia pelo outro, né? Você desenvolver esse grau de empatia, de se colocar no lugar do outro, de se perceber, ter essa sensibilidade, ver que o outro está num quadro ali depressivo, né? Você ter essa sensibilidade. O que acontece muito é que as pessoas vivem nas suas vidas, têm muito comportamento individualista e esquecem de olhar para o outro. Então, assim, a pandemia, essa questão do isolamento social, trouxe sim também essa questão da sensibilidade, fez com que as pessoas refletissem o que é importante, né? Então, aumentou sim a sensibilidade, as pessoas estão pensando no outro, estão tendo essa empatia, essa sensibilidade e se percebendo, né? Também essa pandemia ela serviu para as pessoas se autoconhecerem, como eu falei, as pessoas tiveram contato com as suas fragilidades, né? Então, assim, quando eu me autoconheço, quando eu me permito, né, ter esse processo de autoconhecimento, de enxergar as minhas vulnerabilidades, eu consigo ter essa sensibilidade, entender o outro também é frágil, o outro também é vulnerável e, consequentemente, eu consigo ter um comportamento empático com o outro, ter essa sensibilidade, esse olhar de amparo para com o outro. Muito bem, são 7h12, o telefone está liberado para você participar, o 3213-1336. Você liga, participe e faz sua pergunta aqui para a psicóloga Thaís Pessoa, falando sobre suicídio, depressão, né, colaborando aí com essa campanha Setembro Amarelo. Você pode mandar sua mensagem também para o WhatsApp 9, vou dar o WhatsApp aqui da rádio, 988880740, ou então você liga ao vivo conosco, participa, 3213-1336. Wilson Gomes tem pergunta aí para a Thaís? Wilson. No Brasil, o suicídio ocupa o 4º lugar no ranking causa de morte mais comum entre jovens. Além disso, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata em algum lugar no mundo. Aí eu pergunto à doutora, você tem algum dados de atendimentos no seu consultório sobre esse ranking no nosso Brasil? Vou falar o que está na campanha Setembro Amarelo. A respeito da campanha Setembro Amarelo, ela começou no ano de 2014, né, e foi em parceria entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psicologia, onde eles se uniram essa campanha. E a data oficial da intensificação da celebração da prevenção do Setembro Amarelo no dia 10 de setembro. E eles trazem sim no site deles, setembroamarelo.com.br, eles trazem esses dados. Eles falam que no Brasil existe um índice de 12 mil pessoas que cometeram o suicídio no Brasil, e no mundo ele traz um dado de 1 milhão de pessoas, e dentro desse dado ele traz outra estatística que 96,8% de pessoas que interromperam a vida, muitas dessas pessoas está muito relacionado a algum tipo de transtorno, ou transtorno mental, transtorno no humor, ou também transtorno relacionado ao uso e abuso de álcool e drogas. Aí eu pergunto, Francisco e Luiz, o bullying no colégio, que o aluno ou qualquer pessoa sofre, isso pode levar a alguma depressão, suicídio? Aquela pessoa que no colégio está sendo taxada por alguém no colégio, sofrendo de bullying, ele pode levar a depressão? Isso, o bullying sim pode ocasionar sim, o suicídio, a interrupção da vida, pois o bullying nada mais é do que um estímulo estressor, né? Você está estigmatizando aquela pessoa de forma pejorativa e, dependendo da estrutura emocional daquela pessoa, consequentemente ela pode sim interromper aquela vida. Lembrando que não é todo mundo que comete suicídio. E um adendo que eu quero colocar é a respeito que existe um estímulo, existe um tabu que as pessoas falam: quem comete suicídio não avisa, né? Ou quem avisa não comete suicídio. Sim, pessoas apresentam sinais de comportamento, as pessoas fazem despedidas e as pessoas sim, elas se despedem, elas fazem carta, elas visam que estão querendo cometer
essa interrupção da vida, e as pessoas ali, muitas vezes elas não têm essa sensibilidade. E o bullying é muito frequente nas escolas. E uma informação importante é que jovens entre 18 e uma a cada 4 jovens entre a idade de 18 a 24 anos, ela comete suicídio. Né? Então, assim, existem vários fatores que estimulam esse comportamento, mas existe um alerta, né? É necessário essa conscientização, não somente aqui, o que a gente está fazendo, esse projeto social, de informar a sociedade sobre isso, mas é necessário ter políticas públicas dentro das escolas para a valorização da vida. Olha, eu quero mandar um abraço aqui também Impossível de Bento Pinheiro, mandar um abraço aí para Lucas, Rodolfo e Christophe. Como é o nome dele aqui? É Christophe. É filho, né? Malpelada da filha, né? É nome internacional, professor. É nome de rico aí, ó. Nome de ator de filme. Christophe. Olha, são 7 horas. Obrigado por Rádio Cidadão. 7 horas e 17 minutos. Estamos conversando aqui com a psicóloga Thaís Pessoa. E mais uma pergunta, você pode participar também, o telefone já está liberado para você participar também, caso você queira fazer sua pergunta sobre o tema 3213-1336. Deixa eu te dar aqui um abraço para o nosso amigo Raimundão, que está acompanhando o programa. Thaís, existe alguma faixa etária aí que a depressão é mais decorrente, né? Será que é mais em criança, é mais em adulto, é mais nos idosos? Existe essa faixa etária, Thaís? Isso, o site ele traz essas duas informações, que existem 2 grupos de pessoas, né? Adolescente de 15 a 30 anos, né? Pessoas que têm essa idade de 15 a 30 anos, a prevalência de interrupção de vida é maior, e idosos também, né? A questão dos idosos também traz pela questão do isolamento social, né? Antes mesmo da pandemia, muitos se sentem sozinhos, abandonados pelos familiares, muitos não quer depender do outro, muitos têm as suas fragilidades no que diz respeito à locomoção, tem as suas dificuldades, e isso ocasiona também ao pensamento a respeito da ideação do suicídio. Muito bem, 718, Luiz Calaboa. Mais pergunta aí para a Thaís Pessoa? Já posso mandar outra aqui? Não, pode mandar outra aí. Muito bem. E qual a diferença, Thaís, entre depressão, por exemplo, a pessoa está muito triste, aí você chega, de repente você chega perto de um colega, o colega está com aquela tristeza, né? Mas você não sabe se realmente é tristeza ou é depressão. Você encontra o primeiro dia, o cara lá está triste, no outro dia o cara já está mais ou menos, a tristeza foi embora. Depois ele está triste de novo. Essa decorrência aí que causa essa depressão, o que vem a ser tristeza, a diferença entre tristeza e depressão? Como saber que a pessoa está realmente triste ou deprimida? É importante, Francisco, porque assim, a tristeza só um dos sinais a respeito da depressão. Então, estar triste não quer dizer que aquela pessoa ela está deprimida. Existe um estímulo, existe uma situação que alterou de alguma maneira aquele humor, fazendo com que existisse uma tristeza, né, aparente. Passando aquele estímulo estressor, a pessoa ela volta ao seu estado normal. Mas no que diz respeito à depressão, não. 15 dias ou mais, aquela pessoa ainda continua com aquele humor deprimido, continua com insônia, perda do apetite, do interesse, prazer nas atividades. Então essa pessoa ela continua gradualmente apresentando esses mesmos comportamentos. Então a diferença é essa: a tristeza passou o estímulo estressor, aquela situação que estava ocasionando o humor deprimido, mas a depressão não. A depressão a pessoa ainda continua apresentando esses comportamentos. Olha, são assuntos interessantíssimos demais para que você possa passar para os seus amigos. Vamos à ligação 3213-1336. Alô, você no telefone, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Alô, bom dia, Francisco Silva. Aqui quem fala é Everton Moraes. Grande Everton Moraes. Tudo bem? Tudo bem, Everton? Satisfação em receber você no programa, Everton Moraes. Fique à vontade e faça sua pergunta para a Thaís Pessoa. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos do programa pela questão até social, né, que informar as pessoas desse tema tão importante, que é a questão da depressão. Queria parabenizar vocês, os Calabouços, com o Wilson, e também a psicóloga Thaís, que está aí prestando esse serviço, né? E também para a psicóloga Thaís, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: muitas pessoas ainda têm, que isso até pode se englobar também na pergunta, muitas pessoas ainda têm um preconceito
fazer terapia. Eu queria que ela informasse, assim, que ela falasse a respeito da questão de que não só é necessário ir ao psicólogo ou fazer terapia, ir para um atendimento psiquiátrico quando se tem algum sintoma, né? Eu acho que a questão da terapia pode ser feita por todo mundo, independente de você estar já com sintomas de depressão ou não. Na minha visão, a terapia tem que ser feita, inclusive, como modo de prevenção, e eu acho que é isso que se trata do Setembro Amarelo. Acho que ela queria que ela falasse um pouco a respeito. Obrigado, gente, obrigado aos ouvintes e bom programa para vocês. Muito obrigado, Everton, pela sua participação e um abraço para você, meu irmão, tá certo? Grande abraço. Olha, antes de Thaís responder, dizer que Everton Moraes é um grande amigo meu, viu? Participando do programa pela primeira vez. Ele é um amigo já de infância, a gente faz umas coisas bem bacanas lá no bairro do Mussumago, em questão cultural. Um abraço para você, Everton, e toda a sua família. Obrigado pela sua participação. Thaís Pessoa. Bom dia, Everton. Obrigado pela sua pergunta. Realmente é importante falar sobre isso. Como eu tinha dito anteriormente, o mês de Setembro Amarelo para o psicólogo não é só setembro, é todo ano. Então a gente tem essa campanha de valorização pela vida todo ano. Então o que acontece? Muitas pessoas elas só procuram ajuda quando está com algum tipo de doença, seja doença física, seja doença psicológica. Então as pessoas elas têm esse costume de ir atrás de ajuda quando realmente já não tem mais não tem mais onde o que fazer. Então, essa campanha ela visa essa valorização como forma de prevenção, né? Então, forma de pessoas prevenir. E um fator importante dessas pessoas que não cometem ou que de forma mudam esse comportamento, não pensa mais ou não tenta cometer mais essa interrupção da vida, são pessoas que participam do processo de terapia, né? Porque participar do processo de terapia é você participar do processo de você se conhecer, você ver as suas vulnerabilidades, você vê o que você precisa melhorar. Então o que acontece muitas vezes, além da pessoa ter depressão, as pessoas, como o Sombra falou, as pessoas sofrem bullying, né? Então todo mundo tem suas vulnerabilidades, né? Todo mundo tem seus pontos fortes e pontos fracos. E nesse processo de terapia a gente se conhece, quais são os meus pontos fortes, o que eu preciso melhorar. Né? Então, assim, trabalhar esse emocional, trabalhar essa estrutura emocional para lidar com as cargas da vida. O problema é inerente do ser humano. Todo mundo vai ter, todo mundo sofre. Mas como eu vou enfrentar esse sofrimento psíquico, né? Nem todo mundo tem essa estrutura de aguentar esse sofrimento psicológico. Então, você participar do processo terapêutico, além de você conseguir se autoconhecer e conseguir ter uma estrutura de personalidade, uma estrutura emocional que suporte isso, você vai conseguir, junto com o terapeuta, mecanismo de enfrentamento desse sofrimento. Olha, quero mandar um abraço aqui especial também para a nossa amiga Francisca, que está lá em São Bento das Redes, e também Roberto Valoar, né? Está lá em També também escutando a gente. E Rosa Maria, dando parabéns aí pelo programa. Olha, tem alguma pergunta aí, Francisco? Eu tenho uma aqui. Depressão e ansiedade. Tem alguma diferença? Caminham juntas as duas coisas ou não? Elas caminham juntas sim, Luiz, mas elas são diferentes, né? Você pode sim ser ansioso e não pode ser depressivo. Você pode ser depressivo e não ser ansioso. Mas você pode apresentar esses dois comportamentos, né? A ansiedade nada mais do que essa intensificação do medo, né? As pessoas elas intensificam demais uma situação. A depressão está relacionada mais a um humor deprimido, a perca do interesse, a perca do apetite, né? Não sente vontade de comer, não sente vontade das atividades físicas. E já o ansioso não. O ansioso ele tem aquela intensificação daquele pensamento de gastos. Por exemplo, as pessoas vão fazer entrevista de emprego, então elas ficam nervosas, a ansiedade aumenta, o pensamento fica, não vou dar certo, não vou conseguir, elas se autoavaliam muito. Então existe essa diferença de ser depressivo e ser ansioso. Elas mesmas fazem aquela chamada pré-avaliação e simplesmente também como negativo.
Isso, geralmente essas avaliações delas mesmas ou do outro sempre é negativas, né? Elas sempre estão se avaliando, sempre de forma negativa. O outro está me avaliando, eu estou errando, eu estou falando errado. Então, geralmente, quem é ansioso, ele tem essa cobrança intensa. Mesmo que esteja correto, esteja falando certinho, mas sempre está achando a negatividade está no pensamento. Isso. Olha, isso é importante, Francisco, que eu vi, sabe por quê? Porque às vezes a gente cuidamos da nossa saúde. Tem pessoas também que vai para a academia, também eu gosto da malhadazinha, e esquece, viu? Você está nos ouvindo através da 104,9, esquece da mente, né? Esquece do relógio mental, que para muitas pessoas não vale nada, mas é quem segura o ser humano, né? O nosso corpo, o nosso viver, porque às vezes a gente fica nos perguntando por que vamos ao médico? Porque vamos para a academia e não ir para o psicólogo. Ainda existe ainda esse tabu, esse medo. Não vou não sou doido. Ainda existe isso? Sim, ainda existe. E com relação a isso, tem muitas pessoas, muitos psicólogos fazendo outros cursos, por exemplo, de coaching. Né? Então as pessoas já meu coach, mas as pessoas não têm esse costume de dizer meu terapeuta, meu psicólogo. Né? Até então, esses novos profissionais sim que estão auxiliando os psicólogos, eles nada mais utilizam técnicas da base da psicologia, né? Técnicas científicas de psicologia. Então assim, existe sim esse tabu, porque as pessoas, você está no processo terapêutico, você é louco, e pelo contrário, como o Everton falou, é forma de prevenir. Né? A gente está falando aqui sim, depressão, da interrupção da vida, mas existem outras pessoas com outro transtorno de humor, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade, borderline, esquizofrenia, são outros tipos de comportamentos que as pessoas têm, e muitas vezes esses transtornos a família não consegue lidar com aquela situação. Então não somente aquele indivíduo, mas toda a família, ela está em sofrimento também junto com aquele indivíduo. Então a importância de estar em terapia não somente a pessoa, mas também toda a família, para que a família consiga lidar com essa pessoa, que a família ela consiga ter essa estrutura para dar o suporte, porque não é fácil, não somente uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, ou um quadro de depressão, ou um quadro de transtorno de personalidade. Independente da esfera do tipo de transtorno, se é mental ou no humor, existe um sofrimento tanto para o indivíduo e quanto para a família. Olha, quem quiser também ligar, também fazer pergunta à doutora Thaís, pode. Também quem quiser fazer reclamação, né, Francisco? Pode ligar também. É verdade. Wilson Gomes tem pergunta, Wilson. Olha, Francisco e Luiz, no âmbito familiar, como identificar uma pessoa que está sofrendo depressão? Como identificar no âmbito familiar? E tem outra, do amigo aqui, Bento Pinheiro, ele perguntou aqui, o amor cura a depressão, doutora? Certo. É importante essas duas perguntas. No âmbito familiar é mais fácil, assim, dependendo do tipo de sensibilidade desse familiar, de perceber. Se você percebia que aquele familiar ele era muito ativo e hoje ele está um pouco disfuncional, né? Ele está mais retraído, ele está mais isolado, o humor dele está mais deprimido. Então são sinais e sintomas que a gente tem que perceber. E perceber também os fatores de risco, né? Um deles que eu falei foi a respeito do transtorno mental, né? Ele pode ser transtorno afetivo bipolar, depressão, pode ser transtorno borderline, esquizofrenia. Tem um histórico pessoal, essa pessoa em algum tempo da vida já pensou, já cometeu suicídio, já teve a questão da ideação suicida. Outro fator de risco é se essa pessoa ela tem algum fator estressante. Por exemplo, a pandemia teve isolamento social, teve muitas pessoas desempregadas, então isso é um fator estressor. Presença de outras doenças também. Outra coisa, pessoas, como eu tinha dito, tem pessoas que ela faz despedida, elas faz cartas, isso também é um fator de risco, né? Pessoas que têm acesso a algum instrumento que possibilite essa interrupção da vida, como armas, facas, remédios. Né? Outro fator de risco são pessoas que têm essa personalidade mais impulsiva. Né? Essas pessoas que têm essa impulsividade muito latente nessas personalidades, ela tem essa predisposição de ter depressão, de ter essa ideação e fazer com que se concretize a interrupção da vida.
eventos adversos, pessoas que sofreram algum tipo de abuso físico, psicológico, sexual na infância, na vida adulta ou durante a adolescência ou adulto jovem, pode sim ter essa predisposição, na verdade, de interromper a vida. E outros são motivos aparentes. Existem pessoas que têm os seus motivos que querem interromper a vida de alguma maneira. Então, assim, a família ela deve estar atenta a esses fatores de risco e perceber nesse familiar. Ele está apresentando isso e, como eu falei, esse processo empático, ter essa congruência de sentir a dor do outro, através do amor, sim, é possível amenizar os níveis de depressão e é possível, sim, trazer a cura da depressão. Beleza, tem um ouvinte no ar, bom dia. No ar, tem uma pessoa aqui no Facebook fazendo uma pergunta que a gente vai trazer já já. Achei até interessante essa pergunta aqui. É bem importante. Do internauta, já já. Alô, bom dia. Bom dia para vocês mais uma vez, aqui é Marcos Costa Valentina. Oi, Marcos. Gostaria de perguntar, doutora, aí sobre a questão das pessoas, como tem muitas pessoas que são deficientes, né, que adquiriram, né? Queria saber que às vezes a pessoa fica como você já tem uma deficiência, você adquire outra, uns ficam com depressão, né? Às vezes sofrendo depressão. Eu queria saber se a doutora pode responder alguma coisa sobre a respeito dessa questão da pessoa com deficiência que adquire essa deficiência. Muito bem. Sobre a questão da depressão após plástico também, né? Que existe muitas vezes. Um abraço para vocês e bom programa. Obrigado, Marcos, pela sua participação. A Thaís responde, depois Thaís responde também essa questão do amor, né? O amor, depende do amor. Se for um amor traído, porque daí não dá uma depressão, que não é brincadeira não, viu? O amor aqui é do nosso amigo aqui, Pedro Pinheiro. O amor também tanto mata como cura. O amor é uma pergunta boa de Deus, viu? Muito boa. Pode fazer essa daqui, Vanessa? Thaís, ele responda porque a gente vai ao intervalo cultural depois dessa resposta aí e a gente volta na próxima aí. Thaís, pessoa, fica à vontade. Como eu falei, a respeito dessa doença, dessa deficiência que ele foi acometido, é um fator de risco, não é um fator estimulante, é um fator estressor que ocasiona, sim, humor deprimido, depressão, porque imagina aí, você está aqui totalmente ativo, né, sem estar dependendo de ninguém, muito ativo, e depois você se torna uma pessoa disfuncional, não porque você quis, mas ou um acidente ou algo que te aconteceu, e ali você fica limitante a alguém, a depender de alguém. Então existem muitos sentimentos que é desenvolvido, é potencializado nessa pessoa, né, de desamparo, existem sentimentos de desamor, de desespero, né? E agora o que eu vou fazer? Vou ficar dependendo daquela pessoa, e geralmente uma coisa relaciona a outra, né? Então assim, se acontecer isso com ela, ocasiona assim a depressão. Quero mandar um abraço também especial para o nosso amigo Roberto do Tícia, também está retransmitindo o nosso programa, viu, Francisco? Um abraço, Roberto, para você. Obrigado pela sua audiência aqui no programa Rádio Cidadão. Bom, nós vamos agora ao intervalo cultural. A gente volta já já com mais perguntas. São muitas perguntas que vão surgindo aqui. E nós vamos puxar aqui uma pergunta do internauta, né? Está acompanhando a gente pela página oficial no Facebook. A gente volta já já com a psicóloga Thaís Pessoa no programa Rádio Cidadão. A hora certa na capital paraibana. 7h34. Confirme a hora. 7h34. A gente volta já já com o Rádio Cidadão da 104.9 FM. Liberando também o telefone 3213-3336.